Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre protagonismo juvenil. E estamos aqui com 4 jovens: Vitor Cândido, estudante de Direito; Roberta Salles, assistente social; Lucas Pablo de Oliveira, estudante de Comunicação; e Xande MC, estudante de Pedagogia. Protagonismo juvenil é ser livre, é saber que você é um cidadão, você, independente da sua idade, você consegue ter voz e consegue vivenciar os seus desejos e concretizá-los. É o jovem ter o papel de destaque na elaboração de um projeto, não somente na elaboração, como na execução do projeto. É você dar esse destaque. O protagonismo juvenil, para mim, eu acho que é o próprio exercício de ser jovem, né? de juventude. É a gente entender essa potência, entender essa pessoa. Protagonismo juvenil, para mim, é uma forma de reconhecimento do jovem, sabendo que ele faz parte de um todo. Ele se reconhecendo dessa forma, ele vai ver que a expressão dele, o jeito que ele se expressa, a fala dele é importante para aquele ambiente. Vou fazer um trechinho que ele diz mais ou menos assim: ser pensante, saudável com bom ensino fundamental, diante do importante, rejeitar o superficial, perante que nos define, separe por classe social, comparando o valor de um ser humano com o preço do real. Muitas vezes os educadores, profissionais de saúde, professores, quando querem fazer um trabalho voltado para jovens, eles ficam muito preocupados com os recursos, O que é que eles vão usar, se são vídeos, que textos, que dinâmicas. Mas hoje a gente vai discutir o recurso mais importante, que é justamente a criatividade, o dinamismo dos próprios jovens. Mas para isso é preciso que esses jovens sejam valorizados e ouvidos. Vocês acham que os educadores, de maneira geral, eles ouvem os jovens? A questão de ouvir, eu acho que fica meio difícil, porque parece que tem uma distância muito grande, sabe? Até da própria experiência do jovem, da experiência do professor, da forma que ele está ali para poder dar aula, entendeu? Para poder explicar para o jovem. Todo o processo de educação, ele parte do princípio de que uma pessoa sabe e a outra não sabe, quando, na verdade, já existe uma troca de informação muito grande. O jovem já tem muita informação. Então, você entender o jovem como um igual e trocar saberes, assim, tá no lugar de ensinar e também de aprender, acho que é um princípio. O preparo do profissional que vai focar nessa ideologia do protagonismo tem que ser muito esmiuçado, assim, tem que realmente você explicar para ele, até para ver se ele se identifica com essa proposta. O educador, ele está no lugar de protagonista, Ele está ali para... Ele que é a pessoa que vai expor, ou vai ensinar, vai educar. E quando você pergunta, o educador ele vai ouvir o jovem, então o educador ele vai sair do lugar dele para deixar o jovem ir sentar e ouvir. Será que isso é fácil de fazer? O educador vai fazer isso? Então, de que maneira que a gente vai conseguir trabalhar assim? Não é uma questão burocrática, Não é só você chegar lá, é uma nova metodologia, vamos fazer assim, Quer dizer, isso exige esse trabalho que vocês falaram, que é um trabalho interno também desse educador, De poder olhar para o potencial do outro, não é isso? Ter essa generosidade para que o outro possa brilhar. Todos vocês são frutos de experiências super bem-sucedidas, E era legal que vocês pudessem compartilhar, assim, como vocês superaram essas dificuldades? Projetos que eu participei e que eu vivenciei que foram muito importantes para a minha formação e que me chamaram a atenção de maneiras diferentes. Primeiro, o Ponto de Cultura, o Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha. O Ponto de Cultura me deu a oportunidade de olhar para o lugar que eu morava de maneira diferente. Então, eu andei pela Rocinha, conversei com pessoas, entendi outros olhares sobre aquele lugar, entendi todas as histórias de luta, enfim, que compõem
aquele espaço que eu moro e que tem tanta coisa, tanta informação, tanta gente, tanta história. O segundo foi o Rap da Saúde, né, a Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde. Apesar de ser Rap da Saúde, eu acho que a gente não aprende só sobre saúde. Aqui eu aprendo sobre convívio, respeitar as pessoas. E, assim, é uma coisa que não é um estágio ou qualquer coisa assim, mas eu vou levar para toda a minha vida. E desde que esse projeto chega nessa comunidade, a gente já pode notar uma mudança muito, mas muito interessante de transformação da consciência dessa juventude que é atendida pelo programa e dos outros jovens que naturalmente vão sendo seduzidos pelo projeto. Eles conseguiram oxigenar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano de trabalho, trazendo uma linguagem diferenciada. Eles estão nesse ambiente, eles transformam os nossos profissionais, eles ampliam o olhar do nosso profissional, né? O ouvido, uma escuta qualificada. O rap entendia a saúde não só como o cuidado do corpo, né? Mas também do protagonismo, do empoderamento, de você entender aquele lugar que você está e que dificuldades ele tem, como você pode contribuir, né? Então, é uma transformação. E a Agência de Redes para a Juventude, que foi o projeto mais recente que eu participei, que era um projeto mesmo de você ofertar ferramentas, técnicas, informações para o jovem escrever um projeto de acordo com o que ele acha e identifica como um problema no seu território, e executá-lo, né? Um caso até me chamou muito a atenção, que dentro do processo da agência, do ciclo, existem jovens de idades diferentes, com experiências diferentes. Então, eu tinha eu lá com 20 e poucos anos, que já tinha vivenciado algumas coisas, e tinha um moleque com 15 que ainda estava meio que se descobrindo e tal. E aí, na hora de discutir ideias, ele falou assim, eu queria fazer um espaço que a galera pudesse jogar videogame na laje da minha avó. Eu falei, cara, que viagem, assim, que coisa... né? Tipo, ele gosta de fazer isso e quer fazer isso com outras pessoas. E aí eu falei, lógico que o pessoal não vai deixar ele fazer isso, né? Vai convencer ele de fazer outra coisa. Não, assim, o pessoal falou, é isso que você quer fazer? Então vamos incorporar isso sua ideia, vamos transformar ela num projeto. Eu falei, cara, que demais, assim. Então, você se coloca mesmo naquele lugar e dá significado para aquela ação que ele quer desenvolver. Comigo foi um pouquinho diferente, que na época eu novinha assim, por uns 14 anos, eu não fazia muita coisa, só saía com os amigos mesmo para andar de skate. Aí dessa eu conheci as rodas culturais que tem, as rodas de rima que tinha pelo Rio, de cada bairro tinha uma roda de rima. Aí eu de skate, cada dia da semana tinha uma roda diferente, aí pegava o meu skate e ia para cada roda. Aí lá eu conheci o rap, esse negócio de fazer improviso e tal. E dentro desse meio eu fui vendo outras vertentes, tá ligado? Que existe. Que além só de você chegar, de fazer uma rima, de saber rimar, existia aquela questão toda que a gente estava demonstrando, que a gente falava. De você ter o microfone na sua mão e ter aquela roda inteira para ouvir qual é a sua expressão, o que você tem a dizer. Queria recuperar duas coisas que vocês falaram, né? Bom, uma é para dar um esclarecimento, porque está muito engraçado isso aqui, porque ele trabalha com rap, com o que o rap é, né? Como um ritmo. E vocês se referem ao rap como a sigla, né? Que, na verdade, está inspirada na própria questão do rap, né? Porque o rap é um dos únicos estilos de música onde a letra é mais importante do que a própria música, não é isso? E no projeto, a ideia era essa também, né? É a fala dos jovens da comunidade que é mais importante do que qualquer outra coisa. Vocês estão falando também da importância do jovem ter oportunidade de crescimento e de investimento. E aí eu queria que vocês contassem um pouco, a partir dessa vivência de vocês no campo, o que vocês acharam que fez diferença, né, o trabalho de vocês para a comunidade? Foi a questão do empoderamento, né? Todas as experiências que eu citei, todos os 3 projetos, eles tinham essa bandeira, essa nuance do empoderamento. Então, à medida que você recebe informação, e mais que informação, uma experiência, que é você lidar com aquela informação, né, fazer com que aquela informação gere outras ações, né, outros exercícios, você nunca mais volta a ser o mesmo. Né? Você se apropria daquilo e você leva aquilo para a sua vida. De quando você dá o acesso, na verdade, você dá o acesso ao jovem para trabalhar com protagonismo da comunidade, você acaba não só trazendo o jovem, como trazendo a comunidade. A gente começou com uma ideia simples, Viviane, era para falar sobre saúde, aí a gente inseriu o teatro ali como
uma experiência prática, que foi um modo de quebrar gelo ali com o público para trazer os jovens, para trazer os pais dos jovens, os irmãos dos jovens, a comunidade em si, para estar mais junta. E a gente acabou dando para mim e para os jovens a empoderamento. Eu posso andar em todos os lugares, independente da forma como eu falo, da forma como eu me expresso. Eu preciso me aceitar, e eu acho que essa questão de aceitação é maravilhosa. Assim como eu lá também, lá em Manguinhos, existe também uma garotada, assim, uma juventude bem legal e bem ativa. E nós formulamos meio que um coletivo e tal. E dali a gente começou a fazer algumas intervenções na comunidade. Como tem a juventude que faz rap, tem uma galera que dança passinho, no caso do funk, tem uma galera que grafita. Nós começamos do nosso bolso mesmo, desenvolver os nossos projetos, com o que a gente tinha, com o que a gente arrumava. Quando a gente colocava lá o som, chamava uns MCs também de fora para fazer batalha. O interessante é que a criançada ficava, como mais uma brincadeira, a criançada ficava muito de perto assim, toda hora querendo rimar, pegar o microfone. Aí a gente começou a deixar lá com eles mesmos, e hoje em dia, quando você passa por assim, todo mundo pensa, aí para assim, você é MC e tal? Faz uma rima aí, vamos brincar. E que bacana, né? Porque você trouxe também essa coisa de como vocês são uma inspiração, né, para as outras gerações. E eu achei tão interessante você trazer também essa questão da batalha do conhecimento, do rap, da pessoa conseguir se expressar, né? Colocar em palavras, porque a violência, né, ela, na verdade, ela se instala quando a gente não consegue ter outros recursos de comunicação. Então, ajudar as pessoas a perceberem os seus sentimentos e a se expressarem é uma ação poderosíssima e que a gente, às vezes, não vê como uma ação de saúde, mas né? Aí a gente podia conversar um pouquinho sobre o papel desse educador, o preparo desse educador que vai fazer o trabalho de protagonismo junto com os jovens. O que eu via muito no preparo dos líderes é que a linguagem assim, era bem complicada. Eu comecei falando muito difícil. Então, por exemplo, eu vi ele falando aqui, eu falei assim, cara, que máximo ele falando. Nós fizemos intervenções na comunidade. Intervenções. Essa palavra é linda, né? Sabe o que intervir? É você rachar com aquela normalidade ali. Você quebrou aquele cotidiano. Então, se você entende o conceito, né, você aumenta o seu vocabulário, você aumenta o seu poder de contra-argumentar com isso, independente de quem você está, né, falando. Né? E nem sempre o líder, o profissional de apoio, tinha isso. Né? Então, ele é meio engolido por aquela equipe, porque ele não conseguia dar conta. Para a educação funcionar, é preciso que existam as duas partes, né? O professor, muitas vezes, não compreende muito bem como vai lidar com isso, porque é uma demanda muito grande. Existe um adolescente hoje que não é mais o adolescente de antigamente, é um adolescente que tem voz, é um adolescente que se informa, é um adolescente que sabe, muitas vezes, de coisas que os professores nem têm ideia. Então, é um conjunto muito grande de informação que eu acho que o adolescente precisa participar sim, e o professor precisa perceber isso. O papel do educador é ajudar a pensar grande, né? A pensar para o futuro. De tudo que vocês falaram, fica muito claro, assim, primeiro, essa importância da aposta nos jovens, né? Esse é o ponto de partida, né? Crer que justamente essa criatividade, né, o dinamismo dos jovens pode fazer diferença, né, na sua escola, na sua comunidade, na cidade de maneira geral. Mas, em segundo lugar, também entender a importância dessa rede de apoio, né, que vocês colocaram tão bem, né? Quer dizer, ele não vai fazer isso sozinho, não é empurrar para ele essa responsabilidade, é compartilhar, dividir essa responsabilidade e ir criando possibilidades para que o trabalho deles cada vez possa crescer mais. Eu ia comentar que é maneiro, às vezes, quando o jovem é protagonista e quando ele vê de fato que deu algo certo, isso já estimula muito mais, que ele fala assim, poxa, o que eu falei, o que eu fiz, onde que eu estava, o que eu escutei e como eu coloquei em prática, realmente deu certo. A pessoa tipo, caramba, mano, entendeu? Eu participei daquilo ali, né? Eu participei, eu me fiz presente. Verdade.